Noite, pessoal. Então hoje a gente continua nossa aulinha aqui com os benefícios dos exercícios para os ossos. Só relembrando, na última aula a gente falou sobre as características e sobre as funções ósseas, ok? Então hoje a gente continua falando aí, prossegue, falando sobre os benefícios dos exercícios para os ossos, ok? Vou tentar fazer uma aulinha mais curtinha. Alguns alunos pediram para fazer aulas menores, porque meia hora, 40 minutos estava muito longo. Então vou dividir o assunto em mais partes para poder os vídeos ficarem menores, tá ok? Então, vamos lá, né? Benefícios dos exercícios para os ossos. Primeiro benefício que a gente consegue perceber, né? Primeira alteração que a gente consegue perceber é esse aumento da resistência. Então, o que acontece? Quando o indivíduo realiza exercícios físicos, quando ele se torna uma pessoa mais ativa, né, você percebe, inclusive, que o segundo vai ter relação com o primeiro. Né? Você tem aqui uma maior mineralização óssea, ou seja, você tem mais minerais sendo incorporados aos ossos, porque o osso, assim como qualquer tecido, ele responde a estímulos. Tá? Por exemplo, se você observa a pele da sua mão, a pele dos seus pés, da sola dos pés e da palma das mãos, e compara com a pele do seu rosto, por exemplo, você percebe que tem uma diferença muito grande. Né? Por quê? Por conta do estímulo. Tá? A pele da palma das mãos e da sola dos pés, ela recebe um estímulo mecânico constante. Você usa os pés para se apoiar no chão e as mãos para manipular as coisas e tal. Isso faz com que essa pele engrosse, se torne mais espessa, mais resistente, tá? Os ossos também respondem a estímulos mecânicos, tá ok? Então, o fato de você se exercitar, de você se movimentar, de você expor os ossos a determinada carga, faz com que eles se alterem. Esse estímulo vai fazer com que os ossos fiquem mais resistentes, ou seja, a chance de lesão é menor, então você tem uma maior resistência, e isso estimula com que haja uma maior mineralização óssea. Ou seja, a quantidade de cálcio, de fósforo, né, de magnésio e outros minerais que vão para os ossos, ela se torna maior quando você faz exercício. Tá bom? Obviamente, o risco de lesões diminui. Tá ok? Se os ossos estão mais resistentes, se os ossos têm maior mineralização, fica claro que o número o risco de você ter alguma lesão diminui. Tá? Então, esses três aí já falamos. Maior vascularização, pessoal. O que é vascularização? Vascularização é a quantidade de vasos sanguíneos que você tem indo para determinada região do corpo. Né? Vamos entender isso. Ó. Imagina que aqui você tem um osso, ok? Se você tem um vaso sanguíneo indo para esse osso, ele tem uma quantidade X de sangue indo para ele. Se você tem dois vasos sanguíneos, você tem uma quantidade 2x de sangue indo para ele. Tá? Obviamente, se você tem uma quantidade 2x de sangue indo para ele, né, esse osso ele vai receber mais sangue, vai receber mais oxigênio, vai receber mais nutrientes. Então, a tendência é que esse osso desenvolva, né? Ele se torne um osso mais forte, mais resistente, né? E por aí vai. Ele recebe mais minerais, recebe mais nutrientes, outros nutrientes, né? Além dos minerais e por aí vai. Tá ok? Maior inervação, né? O que seria essa maior inervação? Os ossos, eles possuem uma sensibilidade, né? A dor, enfim, e várias outras coisas. Então, se você tem uma alteração de como os nervos se dispõem, como eles atuam ali nos ossos, vai fazer com que você tenha um controle melhor do movimento. Velocidade de renovação e regeneração. Já falamos isso aí, né, no momento anterior. A renovação, tá, ela acontece quando, então, vamos colocar aqui, renovação, R. A renovação é quando você tinha um osso velho, tá? E aí esse osso velho entre aspas, tá? Já passou ali um tempo útil, né? Em que a célula óssea já se considera envelhecida. Esse osso velho ele vai ser renovado, tá? E você tem a regeneração, tá? O que é a regeneração? Então, a renovação, né? E você tem também a regeneração. A regeneração, tá? Então, renovação.
A regeneração é quando você tem um osso danificado, né? Danificado, e aí ele vai ser regenerado. Tá? Só relembrando o que a gente aprendeu. Renovação é o osso que está velho. Regeneração é o osso que foi danificado. Então, olha só. Tanto a velocidade de renovação quanto a velocidade de regeneração, elas vão ser alteradas quando você faz exercício. Ou seja, se você se machuca, aquele osso ele vai se regenerar mais rápido. E também a renovação que acontece todo dia, o tempo inteiro, ela também vai acontecer mais rápido. Por isso que doenças relacionadas à velocidade de renovação e regeneração, como por exemplo a osteoporose, elas vão surgir em menor quantidade no cara que faz exercício, tá ok? Produção de sangue. Então, para quem não lembra, tá? Os ossos produzem sangue. Essa produção de sangue, ela é melhorada quando você faz exercício, tá? Inclusive, ela costuma aumentar em até 20%, tá ok? O cara que faz exercício, ele consegue aumentar o volume sanguíneo dele em até 20%. Isso faz com que ele tenha uma melhor performance, uma melhor disposição para fazer exercício. Inclusive, isso já foi usado de maneira errada, né? Numa coisa chamada doping sanguíneo. Né? Como é que era o doping sanguíneo? O cara tirava o próprio sangue dele, uma quantidade lá X, né? 300 ml, 400 ml, enfim. E aí ele esperava passar um tempo e o corpo iria repor aquele sangue que foi perdido e pouco antes da competição ele pegava aquela mesma quantidade de sangue que foi retirado e colocava outra vez de volta no sistema dele. Quer dizer, então vamos ver se você entende isso aí de uma forma mais simples. O cara tem 5 litros de sangue, ele vai lá, tira meio litro, né? Fica com 4.500. Aí ele espera passar 3, 4 semanas até o corpo dele repor aqueles 500 ml que ele tirou. E aí ele volta a ficar com 5 litros. E aí ele pega aqueles mesmos 500 ml dele que ele retirou e coloca ali em cima. Ou seja, agora ele vai ficar com 5 em 500, né? Qual era o problema que isso causava? Vários, né? O primeiro deles é que ele tinha um aumento súbito ali de pressão arterial. E isso aí fez com que alguns atletas morressem por causa dessa coisa de doping sanguíneo, né? Agora, diferente do doping sanguíneo, que é uma coisa assim, estanque, do nada o cara aumenta o volume de sangue dele, e obviamente isso é proibido e pode levar o cara à morte, o aumento gradual, aos poucos, do volume sanguíneo é uma coisa boa, né? Então o indivíduo vai fazendo exercício, aos poucos os ossos aumentam a sua produção de sangue e ele passa a ter um volume sanguíneo maior, tá? Neste caso, a pressão arterial do cara não aumenta, tá? Pelo contrário, ela diminui. Por quê? Ao mesmo tempo que a produção dos ossos de sangue aumenta, a elasticidade dos vasos também aumenta, né? A viscosidade do sangue diminui, a frequência cardíaca diminui. Então isso aí são assuntos que a gente já estudou, quem foi meu aluno na 700, sobre alterações no sistema circulatório causados pelo exercício. Ou seja, você tem um aumento da produção de sangue, mas a pressão arterial não aumenta não, tá? A pressão arterial diminui. Então, diferente do doping sanguíneo, que é uma coisa ruim, que não deve ser feita, o aumento da produção de sangue paulatina, aos poucos, que acontece nos ossos por causa do exercício, é uma coisa boa e é uma coisa que traz benefícios para a saúde, tá ok? Além de se fazer exercício, pessoal, tem outros cuidados com os ossos que são importantes, tá? Então, tá aqui, né, fazer exercícios, tem todos aqueles benefícios ali que a gente falou, mas tem uns outros cuidados adequados também, necessários também. Por exemplo, se expor ao sol, né, ao menos 15 minutos por dia. Por quê? Tem uma vitaminazinha, né, chamada vitamina D, tá? Por que a vitamina D é tão importante? Quando o indivíduo consome o cálcio, esse cálcio ele pode não ser absorvido pelo intestino, ele pode ir embora ali nas fezes, tá? A absorção ou não do cálcio, ela depende da vitamina D, tá? Só que qual é a questão? A vitamina D, ela tem duas fontes, né? Ela pode ser produzida pelo próprio corpo, né? Então você tem uma fonte endógena, tá?
ou seja, uma vitamina D produzida pelo próprio corpo, ou você pode ter uma vitamina D produzida, obtida pelos alimentos. Então, é uma vitamina D exógena, tá? Então, vamos lá. Qual é o problema? A vitamina D exógena, né? Onde é que você tem muitas fontes de vitamina D? Manteiga, tá? Queijo gorduroso, aquele amarelinho, né? Então, assim, geralmente alimentos bem gordurosos, tá? Ou seja, não é muito legal você consumir grandes quantidades de vitamina D exógena, ou seja, vindo dos alimentos. Qual a opção que você tem então? A opção que você tem é a vitamina D produzida pelo próprio corpo, que é a vitamina D endógena, né? Mas aí é que está a grande questão. Como é que o seu corpo, do que é que o seu corpo precisa para produzir a vitamina D endógena? Ele precisa dos raios solares, tá? Ele precisa que o sol bata na pele e a partir desses raios solares ele possa converter, né, um precursor da vitamina D em vitamina D, tá? Que é o calciferol, que é a vitamina D que a gente realmente precisa para poder absorver o cálcio da dieta, tá? Então, você precisa aí se expor ao sol pelo menos uns 15 minutos por dia. Esse horário aqui, entre as 9 da manhã, antes das 9 da manhã e depois das 5 da tarde. Por quê? Porque entre 9 da manhã e 5 da tarde, o sol está muito forte. Então você pode ter problemas aí com câncer de pele, com insolação. Então o ideal é que você evite o sol nesse horário, tá? Então você tem que pegar um solzinho sim, mas antes das 9 da manhã ou depois das 5 da tarde. Dieta adequada, né? Esse é um assunto interessante, ou seja, você precisa se alimentar, né, de alimentos que possuam ali aqueles componentes dos ossos que a gente já aprendeu quais são, né? Para que você possa ter ossos saudáveis, né? Então vamos relembrar aqui, pessoal. Os ossos não são compostos só por cálcio, como muita gente acha. Então você precisa de uma alimentação que forneça todos os minerais que os ossos precisam, né? As proteínas também. Então a gente aprendeu que os ossos têm principalmente 3 minerais, tá? Possuem principalmente 3 minerais, né? Cálcio, magnésio e fósforo, tá? Então, olha só. A gente começa aqui falando sobre, né? Você tem aqui, deixa eu pegar aqui a canetinha, voltou aqui, ó. Couve-flor, brócolis, espinafre e outros vegetais verdes, tá? Verdes escuros. E alguns derivados do leite, né? Essa primeira lista aqui, né? Ela é rica principalmente em quê? Em cálcio, né? Então, couve-flor, brócolis, espinafre e outros vegetais verdes são as principais fontes, né, de cálcio vegetal. Você tem também os derivados do leite, né, que são as fontes de cálcio animal. Né? Só para lembrar vocês, tem alguns estudos que mostram, né, que as fontes de cálcio vegetal, né, as fontes vegetais de cálcio, elas são melhores, tá? Elas são melhores do que as de cálcio animal, tá? Então vou apontar só um estudo aqui para vocês rapidinho que fala disso. Você teve um estudo que comparou mulheres americanas, né, pós-menopausa, que é uma época que a osteoporose costuma aparecer com mais frequência por causa de alterações hormonais. Então você pegou ali as mulheres americanas, tá? E as mulheres japonesas, tá? Para comparar o quê? Para comparar o quê? O nível de osteoporose delas. E o que aconteceu? Por incrível que pareça, as mulheres americanas, elas tinham mais osteoporose. As mulheres japonesas, elas tinham menos osteoporose, tá? Por quê? O que se devia a essa diferença? As mulheres americanas eram aquelas que justamente consumiam mais derivados do leite, tá? E as mulheres japonesas eram justamente aquelas que consumiam mais as fontes vegetais de cálcio, tá? Ou seja, se percebeu ali na prática que você consumir cálcio das fontes vegetais era melhor do que das fontes animais, que é o leite. Isso aí não é muito difícil de perceber, né, pessoal? Basta a gente olhar para os outros animais. Tirando o ser humano, quais são os outros animais que consomem leite depois de adulto, né? Nenhum. E esses animais, pensa aí num cavalo, num urso, né? Esses animais não têm ossos fracos, apesar de não consumirem leite depois de adultos. Então daí você já percebe
que a fonte vegetal de cálcio, ela é uma boa fonte, né? Você não vê aí um cavalão, um ursão, um leãozão com problemas de ossos fracos, né? Animais cheios de osteoporose, não é o caso. Né? Então você percebe aí que a fonte vegetal de cálcio, ela consegue suprir ali as necessidades, tá ok? Esse segundo grupo aí, pessoal, ó, grãos integrais, milho, aveia, trigo, né? São as fontes aí importantes, tá? De fósforo e magnésio, tá? E claro também, né? Feijão e carnes também são, assim, ótimas fontes de fósforo. Só um detalhe, pessoal. Perceba que são grãos integrais, tá? Por que integrais? Quando o alimento é refinado, quando ele passa por esse processo de refinamento, ele perde muitas substâncias importantes, ele perde muitos minerais e vitaminas, tá? Então, se você pega, por exemplo, uma aveia em flocos, uma aveia ali integral, né? Um milho ali natural, o trigo, né? Um farelo de trigo, ali um pão, um biscoito integral, a composição nutricional dele é muito diferente de você pegar uma farinha, tá? Uma farinha de milho, que é aquele amido de milho branquinho, uma farinha de aveia, que é aquela farinha branquinha, né? Uma farinha de trigo branquinha. Aquilo ali, embora seja milho, aveia e trigo também, vão estar, assim, ali vai estar, o alimento ali ele vai estar muito mais pobre do ponto de vista nutricional, tá? Ele já perdeu muitas coisas ali por conta, tá, do processo de refinamento. Por isso que esses grãos aí, para eles serem úteis do ponto de vista de saúde óssea, eles têm que ser integrais, tá ok? Frutos com casca, pessoal. Essa terceira fonte aqui, ó, frutos com casca, tá? Tomate, pimentão vermelho, maçã e pera, né? Qual é o objetivo de você conseguir qual é o objetivo de você consumir esses alimentos aí relacionados à saúde óssea? Eles são ótimas fontes de colágeno e elastina, né? Que são aquelas proteínas que a gente aprendeu que são muito importantes para a saúde óssea, né? São importantes também, inclusive, para a saúde da pele, né? Para a estrutura da pele, enfim. Mas principalmente para a saúde óssea, tá ok? Então, pessoal, como eu disse para vocês, eu estou procurando agora fazer vídeos um pouquinho menores. Esse aqui já passou dos 15 minutos, tá? E até a próxima aula. Aqui a gente finaliza a aula dos ossos. E na próxima aula a gente vai falar de uma coisa também que está relacionada com os ossos, né? Que são as articulações. E, enfim. Espero que vocês fiquem bem. A gente se vê em breve.